Meus irmãos, eu quero saudar a todos com um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para mim estar nesse segundo dia do nosso retiro, nosso congresso de pastores, essa quarta-feira pela manhã, para nós estarmos aqui meditando na continuidade do tema convergência, não é? Após recebermos essa palavra tão abençoadora pela vida do nosso querido pastor Sidney, não é? Agradeço o privilégio de poder ministrar essa mensagem ao nosso querido diretor executivo, pastor Bruno Festas, ao nosso querido presidente, pastor Marcos Luiz Lopes, ao nosso querido presidente da Convenção Batista Fluminense, nosso amado pastor Vanderlei Marins, e a cada um dos irmãos. É uma alegria muito grande rever gente tão querida, pastor Elildes, pastor Heber, pastor Jeremias, pastor Celso, grandes amigos que a gente tem aí de longa data de formatura, né? Pastor Vital, pastor Odair, pastor Haroldo, pastor Hélio, pastor Robson, muita gente amada, muita gente querida, e é bom nós estarmos aqui. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel 3, 1 Samuel 3, Samuel 3, o capítulo não é tão longo, e eu acredito que fazer a leitura do capítulo vai nos ajudar a compreender melhor todo o contexto, porque ontem nós estivemos meditando na passagem de bastão de Moisés para Josué, e a convergência se dá nas histórias deles que se entremeiam à história de Deus. Deus está escrevendo a história e junta essas histórias na história dele, e Deus, ele abençoa tanto Moisés como Josué. E hoje eu queria pensar na dimensão vocacional. Deus chamou Eli e chamou também Samuel. E o Samuel, no seu início de ministério, ele precisou muito da orientação de Eli, até mesmo para entender a sua vocação. Eli, fala, o que você me chamou? Ah, Samuel, estou percebendo que é diferente. Quando você ouvir a voz, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, e o Senhor vai falar. Então Samuel, ele precisou de toda a ajuda de Eli para entender a sua vocação, e em Cristo eles puderam, sendo chamados, se encontrar convergentemente nessa vocação. Quero pensar um pouco sobre isso essa manhã. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 21, diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a se escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. Foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa grande em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui.
E ele disse: que palavra é essa que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e inesgotável palavra. O Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou Samuel, o Senhor chamou Elildes, o Senhor chamou Henrique, o Senhor chamou José, o Senhor chamou Robson, o Senhor chamou Felipe, o Senhor chamou Ives, o Senhor chamou cada um de nós. E porque Ele nos chamou em Cristo, nós estamos aqui. A vocação em Cristo é um elemento de convergência. Se em Cristo nós nos convergimos, na vocação com a qual Ele nos chama, nós nos encontramos. Eu queria pensar no nosso encontro de convergência, na vocação que o Senhor chamou a cada um de nós. Ontem, a maneira como nós pensamos foi numa convergência na história. Se em Cristo a primeira dimensão que nos converge é a história, a sua história, a minha história, a nossa história, estão na linha histórica de Deus, Cristo sendo o centro da história, nele nós nos encontramos. A segunda dimensão é a dimensão vocacional missional. Deus nos chamou com uma vocação para o cumprimento de uma missão. E é por meio da vocação daquele que nos chama, que quando nós atendemos a Ele, quando nós vamos a Ele, ali nós nos encontramos. Qual o contexto desse nosso querido, considerado último juiz, o nosso querido Samuel? Samuel, ele vai assumir o ministério num período que não é fácil, um período de grande fragmentação, um período de uma federação israelita que ela está com 12 tribos ali, 12 divisões, mas essas divisões elas são muito tensas. É um momento de uma união muito tensa, que só é um pouco mais consolidada com Davi. Saul tenta, ele não consegue tanto, Davi consolida, passa para Salomão, mas logo depois Salomão ele vê no seu filho Roboão havendo uma rebelião de Jeroboão, que vai para um lado com 10 partes e forma o reino do norte, e Roboão fica com 2 tribos, Judá e Benjamim, no reino do sul, a partir do ano 931. Então Davi é aquele que consegue manter a coisa um pouco mais sólida, um pouco mais consolidada. Mas Samuel ainda está num período em que as tribos elas estão federadas ali, mas havendo uma tensão, elas podem ter uma ruptura. É interessante, né, como Cristo aperfeiçoou o ideal de união para a unidade. O Salmo 133 ele menciona: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união é boa, mas na união muitas vezes prevalece um espírito de tribo. Há 12 tribos juntas e havendo uma tensão, elas se arrebentam. Quando Cristo vem em João 17, na oração sacerdotal, nos versículos 21 a 23, como leu a pastora Raquel na nossa devocional pela manhã cedo, ele aperfeiçoou o ideal de união para unidade. União é estarmos juntos, unidade é sermos um. Na união pode haver um espírito de tribo que gera muitas tensões. Na unidade, quem prevalece é o Espírito Santo, entrelaçando corações. Então, nesse aperfeiçoamento de unidade que Cristo nos traz, ele, lá na frente, Davi sendo mencionado como um homem segundo o seu coração, ele tenta trazer essa unidade a Israel. Ele consegue nos seus tempos, mas só que depois Israel fragmenta-se mais uma vez e pulveriza-se nesse espírito muito tribal em que gerava beligerância entre aqueles confederados ali. Samuel, quando ele assume, ele está dando sequência ao ministério de Eli. Ele está idoso, ele falece com 98 anos, e há uma fala que se repete muito no texto. Apesar do nascimento de Samuel ser relatado, há o milagre de Ana, mas é contrastado com a percepção espiritual de Eli. O texto começa dizendo que naqueles dias a visão era muito rara. Isso fala no sentido espiritual, e no sentido literal, aponta que o Eli ele ficou cego nos seus últimos dias. Quando o texto fecha no versículo 21 com Samuel, o texto traz uma mudança.
ele fala que o Senhor agora falava continuamente naquele momento. Então é um momento de uma transição que também envolve o aspecto espiritual ali em Israel. A falta de visão é recorrente no texto, passando pela percepção do Eli, o contexto de Israel e a sua literalidade. E aí o Samuel é introduzido como alguém que vai trazer ali novamente aquele momento de audição de Deus ao povo. É esse o sentido do seu nome, é esse o significado do seu nome. Mas só que é um momento muito difícil, porque Deus chama Samuel e fala: Samuel, os filhos de Eli se fizeram execráveis, e você vai estar dando seguimento a tudo aquilo que Eli construiu, a tudo aquilo que Eli realizou, mas só que você que vai ter que dar essa notícia para Eli. É interessante que quando você vê o versículo de número 15, o texto diz que o Samuel, ele passa a noite insone, muito provavelmente pensando: como é que eu vou dar essa notícia para Eli? Vamos relembrar o versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. O texto não diz Samuel ficou dormindo, ele ficou deitado. E assim que o Eli chega, o texto está dizendo, ele teme relatar a visão. Não é fácil a notícia que o Samuel vai dar, não é fácil o que o Samuel vai relatar. E quando ele chega, diz: olha, você vai ter que me contar. Se você não contar, pode haver alguma situação da mão de Deus sobre você. Samuel conta, e ele humildemente aquece. Samuel, ele temia, assim quando muitas vezes nós chegamos num novo ministério, nós tememos, a gente não sabe o que vai nos encontrar, a gente pode ser novo, a gente pode ser mais experiente, a gente pode ter 20, 30, 40, 50, a gente pode ter 60 anos, mas o novo sempre nos causa um pouco de estranheza, o novo sempre nos causa um pouco de espécie, o novo sempre nos causa um pouco de temor. E a partir daí eu queria pensar numa afirmação teológica central. A convergência dos vocacionados se dá no atendimento à voz de Cristo, e o atender a essa voz, o seguir a essa voz, o convergirmos Eli e Samuel nessa voz que nos chama, ela vai nos ajudar a minorar e a dirimir e a atenuar muitos dos temores que muitas vezes nós temos na nossa vida e no nosso ministério. Por quê? Primeiro, a convergência dos vocacionados dá-se no atendimento à voz de Cristo, e continuando a ouvi-la, teremos respostas para todos os nossos temores. Eu não sei se você assumiu um ministério agora há um ano, ou se você tem 50 anos de ministério, entregou aquele ministério, e vai dar continuidade a algum outro. Um ministério em uma nova localidade, um ministério em um novo estado, um ministério em um novo país, um ministério em um novo bairro. O novo nos traz muitas vezes temores. Samuel passou a noite sem dormir, porque a notícia que ele ia dar a Eli era uma notícia extremamente difícil de se trazer, e por isso nós precisamos entrar no ministério com uma certeza: eu sei quem me chamou, Deus falou comigo, Deus me chamou para estar nesse lugar, Deus me chamou para estar nesse ministério, Deus me chamou para levar esse rebanho, servi-lo, conduzindo ele à vontade de Deus. Falou e continuará falando, porque às vezes basta uma palavra. É muito interessante quando Josafá vai para a peleja junto com Acabe, e Josafá, em 2 Crônicas 18, ele tem uma insistência que se repete 6 vezes no texto. A fala de Josafá junto com a fala de Micaías. Josafá pergunta a Acabe: não há aqui algum profeta que nós possamos consultar a palavra do Senhor? Acabe traz um Zedequias, Acabe traz um Kenaná. Eles fazem uma papagaiada, pegam um chifre, quebram, e dizem: assim como esse chifre foi quebrado, você vai estar diante dos sírios e você vai quebrá-los também. Josafá olha e fala: tá bom, mas tem um profeta do Senhor, tem alguém para me falar a palavra do Senhor? Tem um tal de Micaías, mas Micaías é pedreiro, Micaías não tem uma profecia de vitória, Micaías não tem uma profecia de prosperidade, Micaías é só na palavra, Micaías é só na pregação, mas traz ele, eu quero ouvir. E quando o Micaías profetiza, ele traz a palavra que já conhecemos, da visão que teve, e o coração de Josafá é aplacado. Por quê? Ele queria uma palavra, mas queria a palavra do Senhor. E ele teve a palavra do Senhor para guiá-lo. E nós, com os temores e receios que muitas vezes nós temos também, nós encontraremos na nossa caminhada o aplacamento e o abrandamento desses temores por meio da palavra do Senhor. São temores quando a gente chega em algum lugar: será que eu vou desagradar o antecessor? Será que eu vou conseguir
exercer esse ministério? Por onde eu começo? Quanto maior a igreja, quanto maior o número de membros, exige um estudo maior para o novo saber por onde ele vai começar. Vai começar ajustando o ministério de louvor, vai começar entendendo um pouco mais da administração da igreja, vai começar movimentando o ministério de missões, vai começar entendendo quais são as relações que a igreja exerce junto às igrejas ao redor. Por onde começar? Será que eu vou dar conta? Será que eu estou fazendo certo? Será que a igreja vai me aceitar? São muitos os temores que acontecem e incidem sobre o coração do mais novo. Mas nós temos que entender que esses temores, eles são aceitáveis. O medo é intrínseco e natural à natureza humana, mas só que o medo ele não pode nos gerar o agrilhoamento. O medo ele não pode nos gerar a estagnação. Nas pautas contemporâneas de estudo está o tema de autossabotagem. E um dos temas da autossabotagem é a procrastinação. Deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Por que a gente procrastina? Por que a gente posterga? Por que a gente protela? Por que a gente deixa para amanhã o que pode fazer hoje? Via de regra é pelo medo. É por nós não sabermos como podemos fazer aquilo. Alguém tem a laje da sua casa rompida e ela está vazando. E ele promete à esposa que vai consertar hoje, vai consertar amanhã, semana que vem vai chamar o pedreiro para consertar. E ele protela, ele posterga, porque muitas vezes ele não sabe por onde começar, não sabe se o pedreiro deu o orçamento correto ou não, não sabe se os materiais são aqueles ou não. Ele vai protelando até o ponto que ele se acostuma com aquela laje vazando. Porque o aluno de um final de curso não conclui o TCC? Graças a Deus, porque aqui todos entregaram a sua monografia no final do seminário. Nós não deram trabalho nenhum para fazer a sua monografia. Todo mundo concluiu e fechou ali. Mas porque o aluno muitas vezes ele não se acha capaz, no seu inconsciente. Ele pensa, por onde eu vou começar? Será que esse tema está certo? O professor disse que esse tema muita gente já escreveu. Mas e se eu afunilar aqui? Será que ele vai gostar? Será que tem material? Será que tem literatura? Será que tem revisão bibliográfica? E ele deixa para o mês que vem. Quando o cálculo é muito simples. Uma página por dia antes de deitar a cabeça no travesseiro, em 40 dias o seminarista produz uma monografia de 40 páginas. Simples assim. É fácil. Eu tento amenizar os alunos e dizer, meu irmão, é matemática, monografia é matemática. Você quer fazer quantas páginas? O teu curso exige 40, exige 60? Se exige 60 é o seguinte, você vai passar 2 meses, faça chuva ou faça sol, e você não vai deitar a cabeça no travesseiro antes de produzir uma página. Pronto. Uma por dia. 2 meses você tem sua monografia pronta, 60 páginas. Vamos tentar concluir, vamos tentar fazer. Mas ele não se acha muitas vezes capaz, o medo agrilhoa, o medo paralisa. No inconsciente dele, ele não detectou, mas ele promove uma autossabotagem como o Ló. O Ló era o cara que sempre deixava para amanhã. Sobrinho de Abraão, gente que estava ali junto com Abraão. Em Gênesis 13, os seus pastores começam a brigar. Abraão olha e fala, rapaz, o Ló está devagar. Ló, vamos fazer o seguinte, olha para onde você quiser, para a direita ou para a esquerda. Onde você escolher, você vai. Leva os teus pastores para lá, para não dar mais problema. Estão brigando aqui por causa de terra e tal. E o texto bíblico diz em Gênesis 13:6 que Ló olha para a banda do Oriente, a campina era regada, era boa, era fértil. E ele escolhe para ele. Grande furada, não é? O tio cuida dele o tempo todo. Ele olhou, era fértil, era boa. Tinha que mandar Abraão para lá. Mas ele escolhe o melhor para si. Só que ele está comprando gato por lebre. Ele comprou Sodoma, ele foi para Sodoma, foi lá para Gomorra e deu problema. E depois, quando dá esse problema, Abraão intercede, Deus vai tirar Ló, Gênesis 19:39, e lembrou Deus de Abraão e livrou Ló. E quando vai livrar Ló, Gênesis 19, versículo de número 16, o texto diz, e Ló, porém, demorava-se. Demorando de novo, por quê? Porque o Ló já construiu a sua vida em Sodoma e Gomorra. Ele já saiu dos pastores de Abraão, ele construiu a sua pecuária, o seu gado, o seu rebanho, o seu agronegócio, está ali, todo estruturado, e está falando, vou de novo mudar, para um lugar que eu não conheço, para um novo ministério, vou ter que sair daqui e ir para lá, como vai ser, a cidade vai ser destruída, será que vai acontecer mesmo? Mas será que eu tenho que ir para lá? De novo, o medo estava paralisando Ló, como estava paralisando Moisés. Moisés, aos 40 anos, ele comete um delito, ele comete um homicídio culposo. Ele não tinha intenção de matar, mas lamentavelmente depois ele oculta o cadáver, aquele cadáver é descoberto, ele foge, fica 40 anos em Midian,
Agora com os 80 o arbusto se queima, não se consome. Ele ouve uma voz, Deus chama, apresenta 4 falas para ele. Moisés traz escusa a cada uma e fala: Deus, enviarão? Eu não. E Deus fala: Moisés, eu vou usar quem quiser. Vou usar Miriam, vou usar Arão, vou usar Joquebede, pode colocar quem quiser. Mas eu vou falar com você. Meu negócio é com você. Eu chamei você, Moisés. Eu vou usar Arão para te ajudar, mas o meu negócio é com você. Aí Moisés, ele diz: tá bom, eu vou. Quando Moisés diz eu vou, tem um texto quase despercebido que passa lá. Gênesis 4:19. Moisés olhou, disse: Deus me chamou, atendi, eu vou. E como que quase Moisés indo embora, há um texto ali. Aí Deus fala: ah, Moisés, também os que cuidavam da tua morte, os que cuidavam matar-te, eles já estão mortos. É interessante o texto. Por quê? Parece que Deus sabia que havia medo no coração de Moisés para voltar para a terra de onde queriam matá-lo. Só quando Moisés diz sim, Deus fala: Moisés, da tua preocupação eu já cuidei, dos teus temores eu já cuidei. Então Moisés, vai lá, eu te chamei, coloca o projeto que eu coloquei no teu coração, vai lá, eu vou ser contigo, mas pode deixar, agora que você disse sim, eu já cuidei. Às vezes o que Deus está esperando é apenas a sua iniciativa, apenas o seu sim. Deus colocou um projeto no teu coração, implementou aquele projeto já há um tempo, já falou a você que é para ir naquela igreja, já falou para você que é para estar fazendo a transição para lá, já falou para você que é para estar indo para lá, e de repente há muitas situações, há muitos contextos lá que nos agrilhoam no medo e a gente comete uma autossabotagem. Moisés, ele trouxe você aqui para dizer hoje: Moisés, dos teus temores eu já cuidei, dos teus medos eu já cuidei. Vá com aquilo que Deus colocou no seu coração e coloque em prática, porque é o tempo e a hora de Deus te usar para fazer aquilo que Ele colocou no seu coração, em nome de Jesus. Deus já cuidou, Moisés, mas Deus muitas vezes deseja o nosso sim por fé, para Ele então nos dar a notícia. Sabe aquelas suas preocupações? Eu já cuidei. Sabe os seus temores? Eu já cuidei. Existem vários elementos que nos agrilhoam. O medo é apenas um deles. Às vezes, existem outros receios, como por exemplo, o desejo de fazer tão bem, que a gente acaba nunca fazendo. Nós tivemos um projeto na igreja que chamamos ele de Melhor a Lar. Uma vez conversando com o pastor Neander sobre o ministério exercido na Vila do João, aquela comunidade light e tranquila ali do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, altas emoções na Vila do João, né? O único lugar que não pegava tiro onde nós estávamos lá era no banheiro, não é? E foram muitas emoções ali. E ele tinha dito que tensionou desenvolver um projeto chamado Melhor a Lar, tentar ajudar para que cada família da igreja tivesse o mínimo de dignidade. Guardei aquilo no meu coração. Não consegui desenvolver o projeto lá, fomos para Rondonópolis, e o lugar onde a nossa igreja de Rondonópolis está localizada, ela é um triângulo, então toda a parte de cá do triângulo é o shopping, e a igreja ela fica na esquina, faz muro com o shopping, então é a igreja e o shopping aqui, muito bem localizado, uma área bem socialmente, mas sempre tem uma família ou outra que precisa, e nós tentamos trabalhar e orar para que todos os na igreja tivessem empregados ali, fossem empregados, tivessem um emprego, um trabalho. É a igreja que eu estou servindo que eu nunca vi, irmãos, tanto emprego ir no grupo de membros, a ponto de nós não termos tanta gente para tanto emprego que tem lá. Está todo mundo empregado. Quem não está por escolha para cuidar de alguma situação, alguma outra coisa que o valha. Mas nem todos os empregos dão a contrapartida que são dignos dos trabalhadores. Tínhamos uma pessoa lá, muito querida, muito amada, mãe, com 5 filhos, 3 cachorros e, lamentavelmente, o esposo dela não era cristão em alguma situação e envolveu-se com a criminalidade e faleceu. E ela foi para a igreja, batizou um filho, outro filho, 5 filhos batizados, batizada, e alguém foi lá ver a situação difícil, 5 filhos, não é uma pessoa só trabalhando, e alguém olhou lá e falou: pastor, está difícil, eles têm água de 2 semanas sim e 2 semanas não, porque a água de casa não tem força para chegar e a água da rua ela tranca. Então eles estão indo tomar banho em outra localidade, estão indo tomar banho numa academia. Pastor, olha,
às vezes tem que tirar do mais velho um pouco da comida, porque não dá para o mais novo. E quando a gente chegou lá, olha, está faltando isso, o mais novo dorme assim, não. Espera aí, irmãos. A gente tem que ajeitar isso. A igreja tem possibilidade, então vamos se cotizar aqui, vamos ajudar, vamos ver como a gente pode fazer isso na família. Mandamos o diretor de patrimônio, o ministro de patrimônio, com uma equipe lá, ele olhou, olha, precisamos fazer isso, aquilo, outro, e a caixa d'água precisa ser colocada para cima aqui, tal. E aí foi uma outra equipe para confirmar e fez uma outra lista de levantamento. E falou, pastor, a obra é muito grande. Em sexta, a gente queria fazer sexta e sábado, levar a igreja para lá, uns 70 da igreja, cada um pega uma área e fazia. E aí leva para a reunião de diretoria, um conversa, pastor, olha, vamos fazer mais isso, mais aquilo, outro. E aí o projeto já ampliou muito. Casas lá em Mato Grosso são grandes, você tem espaço, não é? E o projeto que era dar uma ajeitadinha, uma pintadinha na casa, tomou uma outra monta. E aí olha, pode fazer, dá para fazer, não dá, vai para fazer e tal. Não, mas a gente tem que fazer o melhor. E esse melhor, quando a gente vai fazer? Não, pastor, a gente marca para o ano que vem. Eu falei, não, irmão, então vamos fazer o seguinte. Muitas vezes o melhor se torna o inimigo daquilo que a gente pode fazer, daquilo que é bom. Não dá para a gente fazer uma obra suntuosa, uma besca agora. E esse não é o projeto da família, nem é o desejo da família. Mas dá para a gente ajeitar a água. Dá para a gente ajeitar toda a parte elétrica. Dá para a gente pintar toda a casa. Dá para a gente ajeitar o quarto, depois deixar um quarto para uma menina, deixar um quarto para os 4 meninos. Dá para a gente ajeitar reboco, dá para a gente ajeitar massa. Dá para a gente fazer uma coisa muito boa, que não vai ser o ideal, mas vai melhorar muito e quando eles entrarem naquela casa, vão se sentir dignos. Então vamos colocar em votação hoje o bom. Talvez amanhã a gente possa fazer o melhor, mas vamos tentar fazer pelo menos o bom, o que dá para a gente fazer hoje? Perfeito, votamos, fizemos o projeto Melhora Lá, fomos uma equipe toda, 70 pessoas, dividimos um em cada quarto, sala, banheiro, cozinha, ficamos desde 5 da manhã até a parte da noite. Terminamos lá, fechadinho, marcamos o horário para fechar. Botamos a família para dar um passeio, depois trouxemos a família toda e mostramos lá, e a família se alegrou e se regozijou. Muitas vezes esperar fazer o ideal pode nos travar. A gente é servo de Deus, a gente é pastor, a gente é crente, a gente é íntegro, a gente é honesto, a gente quer fazer sempre o melhor, é claro, a gente quer fazer, mas nem sempre dá. E aí o querer fazer o melhor muitas vezes faz com que a gente não faça nem o melhor e a gente perca o que é bom. O meu convite, a minha fala no primeiro ponto para você nessa manhã, às vezes a gente chega num novo ministério, chega numa nova igreja, fala, poxa, mas eu vim de um determinado local, aprendi a fazer assim, queria fazer o melhor, poderia, sim. Mas às vezes o que dá para a gente fazer é aquele bom, aquela parte inicial ali, e a gente pode ficar grilhado no medo e acabar não fazendo nada. A minha fala, no primeiro ponto para você é hora de você começar com aquela farinha que você tem, com aquele azeite que você tem, com aquele pouquinho que você tem, desengavetar aquele projeto e colocar ele em prática, que Deus vai ser com você em nome de Jesus. Deixa os seus temores com o Pai. Ele vai agir, Ele vai fazer em nome de Jesus. Então, cuidado com essa autossabotagem. Correia tem bom diz, preocupação muitas vezes é um ciclo de pensamentos ineficientes rodopiando em torno de um centro de medo. Então muitas vezes a gente está muito preocupado e Deus está dizendo, Moisés, eu já cuidei do que te preocupava, Moisés vai, eu vou ser contigo, um passo se subsequenciará a cada passo. Segundo lugar, a convergência dos vocacionados se dá no atendimento à voz de Cristo. E continuando a ouvi-la, entenderemos que entramos em uma faculdade nova, com muitas disciplinas, e talvez nós aprendamos muito mais do que nós ensinemos. Onde a gente entra no novo ministério, onde a gente entra na nova localidade, é uma grande faculdade com muitas disciplinas. Samuel, fala Eli. Não, Samuel, esse caminho eu já passei. Você precisa aprender qual é a voz do homem e qual é a voz de Deus. Entra nessa disciplina aqui na faculdade, que eu vou te ensinar. E Eli se torna um tutor, Eli se torna um professor de Samuel, ajudando Samuel a discernir a voz de Deus. Tanto Samuel quanto Eli aprenderam muito um com o outro, e aprenderam também com o povo. Se o que nos chama é fiel, e se vamos até Ele, nós vamos aprender com Ele, nós vamos aprender um com o outro, nós vamos aprender um pastor com outro pastor. Mateus 13:52 nos lembra isso. Jesus traz um texto que eu acho maravilhoso. Todo bom escriba é como um pai de família, que tem no seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Todo bom escriba é semelhante a um pai de família, que tem no seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então Jesus, ele vira para mim
E ele diz: eu tenho que formular um tesouro, mas esse tesouro não é constituído só de coisas novas, mas é de coisas também antigas. Então eu tenho que ter esses dois elementos no tesouro. Eu estava conversando com os irmãos lá de Rondonópolis. Eu tive a alegria de estar ali junto com o nosso querido pastor Isaías, o pessoal daqui de São Francisco, num congresso recente que a Abalef fez aqui agora há pouco, e levaram um conjunto que para mim ele é muito marcante, que é o Hagios. Hagios, ele abençoou muitas gerações, principalmente a partir da década de 90, o pessoal aqui de Campos, a turma de Campos conhece bem. Hagios esteve no retiro, deve ter uns 2, 3 anos aqui atrás, Samuel e o pessoal todo, muito gente boa, muito queridos. E eu me converti, assim que eu me converti, uma música me gravou, me marcou demais, Ladrão de Sepulturas, e todas aquelas outras do Hagios, mas eu gostava muito do Ladrão de Sepulturas, falando sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição e tantas outras coisas maravilhosas. E eu fui no congresso, voltei para a igreja e falei: irmãos, olha só, Morada tem muita composição boa, Gabriela Rocha também tem muita coisa interessante, C3, com tudo, Central 3, com tudo a ver com ele, é uma música extremamente significativa, muito boa. Mas quer me ver fechar às vezes os olhinhos para adorar, encostar para trás e levantar a mão e adorar, é ouvir Hagios, ouvir Prisma e ouvir um e outro ali com aquela composição. A pessoa: mas por que, pastor? É saudosismo? Eu falei: não é saudosismo, mas cada música tem sua história. Comentava ontem com o pastor Ailton, que quando o pastor Ailton pastoreava a Batista Filha de Sião, em Ramos, ele levou o Prisma lá. Eu era novo convertido, me converti em 5 de janeiro de 92, e o pastor Ailton, em 92, levou o Prisma lá. Uma multidão enorme, eu fiquei do lado de fora, porque estava muito lotado. E o Prisma, na última música, ele abriu para alguém dar um testemunho que quisesse. Uma senhora lá do meio levantou. Eu conhecia aquela senhora, ela era membro da nossa igreja, a igreja onde nós servíamos, irmã Vera. Ela tinha 2 filhas, ela tinha a Paula e ela tinha a Vera também. Só que a Vera tinha falecido há pouco tempo. E a irmã Vera Salgado, mãe, levantou no meio chorando, falou: olha, eu queria dizer a vocês que minha filha faleceu há pouco tempo, e eu chorei muito, ainda sinto a morte da minha filha, mas uma música que me consolava muito é quando eu colocava no gravador, naquela época, não é? A música que vocês cantam, Eu Não Me Esqueci de Ti. Deus falou que não se esquecia de mim, e contou a história, e o Prisma, com toda aquela postura tão elegante que eles têm, com toda a capacidade musical, foram de uma sensibilidade muito grande. Irmã Vera sentou, chorando copiosamente, os irmãos da igreja chorando copiosamente, por causa daquela história tão tocante, tão marcante, e muitos ali a conheciam, e o maestro do Prisma chegou, e daqui a pouco eles começaram: se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que essa, tanto amei que a vida dei. E foi um momento muito impactante para cada um que estava ali. Tendo participado desse momento, para mim o Prisma é indelével, porque cada música que eu canto, aquelas emoções vêm, aquelas situações vêm. Seja do Prisma, seja do Hagios, seja hoje como do Morada, Gabriela Rocha, Central 3, gente que compõe música maravilhosa também. Então, o tesouro tem coisas novas e tem coisas velhas. E aí você constrói um tesouro. E aí você consegue se enriquecer daquilo que é tão precioso, daquilo que é tão caro. E aí quando a gente chega com esse tesouro, também não significa que no novo ministério, no novo lugar, as pessoas vão nos ouvir. Então, inicialmente. Por quê? Atos 7:25, depois que Moisés recebe a visão e vai junto ao povo, o texto diz: Moisés pensava que os seus irmãos o entenderiam, mas eles não entenderam. Porque nem todo mundo vai entender o projeto ou a chamada de Deus para a sua vida como você entendeu. É muito natural que o pessoal de Rondonópolis, de uma geração mais nova, de 20 anos, de 25 anos, não conheça Prisma e Hagios e não entenda o que vem sobre mim. E é muito comum que eu, olhando a nova composição musical, algumas coisas não entenda. Mas nem lá nem cá é melhor ou pior. Mas é a junção
que forma o tesouro. É a junção que nos traz a riqueza, é a junção que nos traz o equilíbrio, é a junção que nos traz o conteúdo. Olhar esse colorido de diversas gerações aqui, desde o mais novo até o mais entrado em dia, é uma riqueza fantástica e maravilhosa que só o reino de Deus tem isso, e nós precisamos aproveitar essa riqueza, desse tesouro que está aqui reunido, que são tantas histórias, tantas experiências, tantas composições, tantas ministrações, tantos conferencistas, tantas pregações, tantos ensinamentos, tanta consciência, tanto entendimento, tanta experiência, tanta riqueza, irmãos, reunidas aqui. Isso pode fazer a cada um de nós, se convergirmos em Cristo, trocarmos experiências, novos com antigos, antigos com novos, quem chega com o que sai com o que chega, e nos fazer ricos e transmitir essa riqueza para a igreja ser edificada para a glória de Deus. Que riqueza! Cada um de nós pode construir esse tesouro, mas precisamos de humildade, precisamos de graça, precisamos de sabedoria da parte do Senhor. Ministério Pastoral e Educação Continuada, e Richard Taylor diz: o que lhe causa problemas muitas vezes não é aquilo que você não sabe, mas aquilo que você tem certeza que sabe, mas não é verdade. O que causa problemas não é o que a gente não sabe, mas é a certeza errada. O que a gente tem certeza que sabe, na realidade não é assim. E quando a gente chega num novo ministério, numa nova igreja, quem já pastoreou ali, quem sabe ali, pode nos ajudar muito nisso. Eu me lembro que, ao chegar em Rondonópolis, entendi muito claramente que a cultura eclesial local, ela exige muito aprendizado. Tanto uma viagem a Guiné-Bissau como uma experiência em Rondonópolis me ajudam muito. Rondonópolis é uma terra de muita baixa umidade do ar, 230 quilômetros de Cuiabá. Hoje é a terra do agronegócio. É um tipo de agronegócio que a gente aqui no Rio de Janeiro às vezes não tem tanta dimensão de como o agro move. Eu estou falando de máquinas de 10 milhões, de 12 milhões, de 15 milhões. Eu estou falando de um tipo de máquina não tripulada que hoje é a que colhe e a que planta. São robôs automatizados que fazem grande parte do recolhimento agora das nossas 3 principais culturas, que são milho, soja e algodão. Eu estou falando de um tipo de agricultura de precisão em que o drone passa por cima, não tripulado, e hoje o drone ele manda um determinado tipo de gotícula que tem que ter uma forma e um delineamento especial para que ela seja introduzida no solo, não muito grande para que não venha lesar o solo e não muito pequena para que tenha capacidade de perfurar o solo. Agricultura de precisão. Eu tenho um menino na igreja que ele trabalha com o líquido que é colocado na engrenagem principal da godoeira. Ele não trabalha com a godoeira, ele trabalha só com aquele líquido para aquela engrenagem especial. Então, a parte de engenharia agrícola, genética, agricultura de precisão, automação agrícola, ela hoje é um outro universo, é um outro mundo que a gente chega lá e vai aprender coisas muito diferentes. Então, quando eu chego em Rondonópolis, o agronegócio ele tem suas benesses, mas tem sua sazonalidade. Então, eu pastorei uma igreja que tem muita sazonalidade. Porque se chega na colheita do algodão, eu sei que eu não vou ter um membro ali durante um mês, porque ele vai ajudar naquela colheita. Se eu chego no momento da plantação do milho ou da soja, então eu sei que aquele membro ele não vai poder dirigir aquela atividade durante aquele tempo. Além disso, eu tenho pessoas que são levadas para lá por meio das empresas. Então a Semente Adriana, a Agroferragem Luizão, o camarada vai ficar 2 anos ali, e depois vai ser colocado em uma outra gerência geral aqui e ali. É uma igreja com uma sazonalidade. Eu tenho lá na igreja um povo que vem muito de São Paulo e do Paraná. Então o valor muito forte é o valor do trabalho, o valor da família e o valor da natureza, o apreço pela natureza. Se encontra uma sucuri lá, não é que nem a gente carioca aqui que vai procurar o primeiro facão para cortar a cabeça da sucuri, mas o pessoal que não tem, é meio urbano às vezes, é muito urbano, a gente fica meio receoso. Se encontra a sucuri, a primeira coisa que faz é chamar mais uma outra pessoa para segurar a sucuri por baixo, colocar a sucuri dentro do carro, ou do carro fechado, ou dentro também da caçamba ali de uma caminhonete, levar a sucuri para colocar ela no rio, porque a sucuri ela está tendo seu espaço invadido por nós que estamos passando pela caminhonete naquele momento. Há uma consciência de natureza muito interessante lá, muito interessante. Isso é muito bom, isso é muito benéfico, né? Eu não estou dizendo para você botar sucuri no carro, irmão, mas é diferente a forma como se vê lá, não é? É bem diferente, não é? Eu pastorei uma igreja em Rondonópolis que enfrenta a seguinte estatística:
Nós somos 232 mil habitantes hoje em Rondonópolis, 232 mil habitantes. Poucas igrejas batistas, há uma carência. Temos só 7 igrejas batistas lá. Eu pastoreio a segunda, sirvo lá na segunda. Mas, estatisticamente, na cidade, 73% do povo que mora em Rondonópolis não é rondonopolitano. Isso resvala na igreja. Eu tenho uma igreja em Mato Grosso, mas que não é mato-grossense. Uma igreja que tem muito paulista, uma igreja que tem muito paranaense, uma igreja que tem muito sulista, uma igreja que tem alguns mato-grossenses. Então, eu pastorei uma igreja híbrida. E entender toda essa cultura híbrida leva um determinado tempo eclesial. Na igreja, muitas vezes, o cargo pode se tornar um status, o evento se torna um acontecimento. Chamaram lá, a irmã foi fazer, quando nós chegamos aí, lá em junho, eu cheguei em janeiro de 2018, e ela fez um jantar de encerramento daquele período ministerial que estava ali na sua casa, um jantar com as irmãs, chamou a Sara, e nós tínhamos o futebol lá na igreja, não é? E tinha um pessoal chegando, quisemos fazer um futebol para enturmar. Falei, olha, irmãos, a irmã pediu para eu passar lá para fazer uma oração no jantar das senhoras, depois no final, jantar das irmãs no final. Vamos lá comigo para eu não ir sozinho? Sara está lá, mas chego só eu sozinho, o pessoal está lá, eu vou ficar meio sem graça e tal. Vamos comigo? E eu chamei um gaúcho que estava chegando e um outro rondonopolitano que estava lá, todo mundo chegando para a igreja. Fomos lá, do futebol. Chegamos com a bermuda, chinelão, né? Carioca, chinela para todo lado, bermuda para todo lado, então chinela, bermuda, camisa do futebol, todo mundo suado. Quando nós chegamos na casa da irmã, enorme, mais de 500 metros quadrados, mesinhas separadas com flores, todo mundo com vestidão meio que de traje de gala, salto alto para aquele jantar. Eu olhei, voltei para trás, eu falei, rapaz... A irmã era muito acolhedora. Ô, pastor, vem e tal. Ela viu que eu fiquei sem graça. Vem, pastor. Eu falei, irmã, é um jantar de gala. E nós estamos aqui todo mundo mendigão. Não dá. Aí ela, não fica preocupado não. Então eu olhei, o pessoal me olhou de cima a baixo, pastor Scania. Olha, irmãos, eu não sabia que a coisa aqui era mais no pano. Veio de uma cultura um pouco mais à vontade, a gente vai mais tranquilo e tal, né? Orei lá, abençoei o negócio. Daqui a pouco peguei Sara, a gente voltou. Rimos até hoje dessa experiência. Mas são culturas diferentes, são elementos diferentes, não é? O evento é um acontecimento. A escassez, pastor, hoje a gente só tem esse almocinho. A gente vai fazer uma lasanha para alguém, a gente faz a lasanha, faz a massa. Algumas casas colocam arroz e um feijão. A gente vai chamar de repente para um salpicão, às vezes é só um salpicão. Agora, o que se considera escassez lá, para nós é uma fartura. Pastor, vou fazer uma saladinha lá. É saladinha, é uma parte do boi que matou, na outra semana o outro pegou lá, botou, é feijão, é arroz tropeiro, farofa de banana, é não sei o que, é uma pamonhada e tal, coloca tudo lá e está lá. Então são concepções muito diferentes. O povo muito amoroso, mas acanhado. Então você chegar nessa realidade, você tem que entender e fazer a leitura local, que justamente é uma nova faculdade, que quem já passou por lá vai ajudar. O Seminário Teológico Betel fez uma parceria com o Instituto Bíblico Urinit-Uber, em Guiné-Bissau, na capital Bissau, em 2011. Me mandou para iniciar o programa de capacitação dos professores, era um programa de mestrado que a gente estava implantando lá, e eu levei uma disciplina para ministrar 14 dias naquele módulo. Mas logo no início da disciplina, em se tratando de uma nova cultura, uma nova realidade, um outro continente, falei, é mais pertinente que eu ouça primeiro do que fale alguma coisa. E dei um trabalho. O primeiro trabalho foi, que elementos de pecado na cultura você supõe que possam existir na igreja evangélica em Guiné-Bissau? O trabalho foi um dia inteiro. Irmãos, coisas que eu nunca imaginava que houvesse naquela cultura foram relatadas. Pastor, nosso principal problema aqui são as etnias. Qual problema acontece na igreja, irmão? O problema é o seguinte, somos 35 etnias em Guiné-Bissau, que dos 192 países cadastrados na ONU, ocupa o 174º IDH do mundo. Então, dos 192, nós somos 174 em pobreza. E nós temos essas 35 etnias desse povo aqui tão pequeno. Só que na igreja tem uma parte que é fula, outra parte que é balanta, outra parte que é papel, outra parte que é mandinga. E quando chega na hora de votação de cargo, pastor, fula só vota em fula, balanta só vota em balanta. E a gente provoca uma divisão na igreja por meio de etnia. Agora, se o presidente do corpo diaconal ou o pastor é de uma etnia, que não aquela etnia da maioria, forma um grande problema. Talvez fosse similar a alguns problemas de
famílias, em determinado sentido, que alguns encontram em alguma igreja ou em determinado grupo predominante. O problema lá é de etnia. Temos um segundo problema aqui, pastor, problema de dote. Nós temos, às vezes, nossas filhas, e os pais querem ter muitas filhas meninas. Por quê? A menina ela pode ser dada em dote. E muitas vezes você tem um sexagenário, septuagenário, octogenário, que já está estabilizado de vida, tem dinheiro, e ele paga por aquela menina só simplesmente para tê-la, menina de 8, menina de 9, menina de 10 anos. Ele tem a possibilidade de você ver um senhor de 70, 80 anos com uma menina de 10 anos na rua, sendo a sua esposa. E muitas vezes, por não terem condições financeiras, os pais fazem isso nas igrejas. Um outro problema encontrado era o problema de todo mundo na igreja estar endividado por causa do dote. Então, eu tenho que casar com a Sara, filha do irmão Admar. Irmão Admar, quero pedir a mão da Sara em casamento. Perfeito. Mas você sabe que tem um dote, né? Perfeito, mas nós somos irmãos. O senhor vai fazer um dote para mim bem em conta, perfeitamente. Vou fazer tão em conta que eu vou parcelar em 35 anos para você o dote. Você vai pagar 3,5 milhões pela Sara. O dote é hiperinflacionado. É como se fosse a prestação da casa, que se paga 30, 35 anos. Então, um aluno apenas não estava endividado, porque o pai era crente também e entendeu que não era correto exigir o dote daquele menino. Glória a Deus, porque você está no Brasil, não precisou pagar o dote, pastor. Só pagou a festa de casamento, que é quase um dote, mas o dote não. Problemas encontrados na igreja. E um outro aluno levantou com o seu grupo e falou: pastor, nós temos o problema do toca-tchur. O que é toca-tchur? Toca-tchur é uma cerimônia, pastor, que quando o morto da nossa igreja ele está sendo sepultado, a pessoa morre, vai ser sepultada, tem um caixão. Nós temos que comprar o tecido mais caro e mais bonito que tenha e colocar sobre aquele morto. Por quê? Porque a ideia é que quando ele sai do mundo dos vivos, ele chega no mundo dos mortos com aquele pano. Quanto mais caro e bonito o pano, mais as pessoas daqui gostavam dele. Quanto menos caro e mais simples o pano, mais esse homem pode ter feito maldades e menos as pessoas aqui gostavam dele. Então ele tem que chegar bem na fita no mundo dos mortos. Falei, mas e se ele chegar com um pano ruim e o pessoal lá não gostar? Ele volta para puxar o pé, pastor. Mas da igreja? É da igreja, os crentes aqui ficam tudo com medo. Irmãos, eu refiz o meu curso. Foi o primeiro dia, peguei aquelas situações e fui vendo aquelas situações à luz de caminhos que nós poderíamos trabalhar para tanto ter o discernimento como uma profundidade maior na igreja evangélica ali em Guiné-Bissau. Então, muitas vezes a gente vai para um novo lugar, precisamos aprender, precisamos ter as aulas da cultura local, da eclesialidade local, do ministério que foi antes de nós. Procure aquele pastor que esteve ali antes de você, procure aquela pessoa, aquele membro que está ali há mais tempo, converse com ele tem uma faculdade, ele tem disciplinas a ensinar a você que vão poder abençoar sua vida também, porque a convergência ela vai nos ajudar a entender que entramos numa faculdade nova, e muitas disciplinas talvez aprendamos mais do que nós venhamos a ensinar. O N. Cordeiro nos lembra no excelente livro Andando com o Tanque Vazio. Ser pastor muitas vezes é como dar a luz no domingo e na segunda-feira descobrir que está grávido de novo. A gente acaba de pregar o sermão do domingo à noite. Segunda de manhã começa a pensar no de quarta, no de domingo de manhã e no de domingo à noite. É um desafio, irmãos. Não é fácil. Mas aquele que já tem trilhado esse caminho antes de nós, ele vai nos orientar, olha, vai trabalhando uma série de mensagens, vai trabalhando uma sequência. Como me ajudou a entender isso dos que já foram antes de mim? Na igreja, nesse momento, nós estamos numa leitura conjunta, 3 capítulos da Bíblia por dia. E nós pregamos no capítulo em que para a leitura bíblica naquele dia. Semana passada eu preguei em Jó, capítulo 19, onde parava a leitura bíblica. Quem vai pregar hoje lá na igreja, vai pregar na leitura de Jó, concernente ao capítulo de hoje. E nós estamos passados pela Bíblia, deixando o texto fluir, e a única obrigatoriedade é pregar no texto do capítulo que foi lido naquele dia. E como tem sido enriquecedor. Me desobriga de uma situação. Primeiro, buscar um tema e ir atrás daquele tema. Não, mergulha no texto. O texto fala. Faz as exégeses do texto, deixa o texto vir. E como Deus tem edificado a igreja ao longo desse período. Mas depois de tanto tempo de ministério, estou com 45, fui ordenado aos 19, fiz 25 anos de ministério no final de ano, fui ordenado 28 de dezembro de 97. Então, depois de um tempo de ministério, eu entendi que muitas sequências
podem nos ajudar melhor na pregação, na proclamação e coisas que o valham. Então aquele que foi antes de você, aquele que está ali antes de você, ele pode lhe ajudar, ele pode ser seu companheiro e pode trocar muitas experiências com você. Mas em terceiro e último lugar, a convergência dos vocacionados se dá no atendimento à voz de Cristo e no atendimento à vocação. Nos encontraremos com os que atenderam antes de nós e ouviremos aqueles que têm a nos ensinar. Eli, que voz é essa? Não parece a sua. Não, Samuel, não é. Eu já ouvi essa voz. É firme? É. Não titubeia? Não. Preenche você por completo? Preenche. Então faz o seguinte, quando a voz vier de novo diz, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Eu já ouvi essa voz. Samuel, na vocação a gente se encontra, Samuel. Eu vou estar aqui disposto para te orientar, te ajudar em tudo que você precisar. Na vocação nós nos encontramos. Nós podemos ouvir aqueles que têm a nos ensinar. Charles Spurgeon diz, o ministério é uma atividade que desgasta o cérebro, força o coração, drena a vida de um homem, se ele o realizar como deve. É um paradoxo. Às vezes a gente parece como um jogador de futebol. O jogador de futebol termina a temporada e diz que está extremamente cansado. Passa uma semana, fazer um futebol de amigos, e você vê todos aqueles jogadores que estavam muito cansados jogando. Pastor, é muito parecido. A gente prega, tem aquela pregação, a gente prega no domingo à noite, a gente prega na quarta, prega nas situações que tem no dia a dia, e a gente chega um momento que está cansado, mas aí chega nas férias, está lendo, está respirando, começa a vir um bocado de mensagem, vem mensagem, você anota mensagem, e você fica cheio de vontade de pregar. Uma semana você já está querendo pregar de novo, 2 semanas querendo pregar de novo, chega na igreja e prega. Aí, pastor, o senhor pode fazer o anúncio? Aí o pastor começa a pregar, porque está com tanta vontade de pregar, e vai pregando. Somos nós amamos aquilo que fazemos, nós nos realizamos no que fazemos, mas drena, é um paradoxo. Spurgeon já dizia isso. E quando nós precisamos aprender, Os Guinness nos lembra que aprendendo daqueles que entregam a tocha, daqueles que entregam o bastão, os que entregam o bastão, eles devem desafiar seus sucessores a reconhecer o momento. Eu acho que isso é muito instigante. O momento em que nós vivemos, meus irmãos, é um momento em que as pessoas estão confusas, estão desgastadas, estão cansadas por causa de tantas telas, celular, notebook, televisão. Há pessoas que estão confusas e não sabem o que fazer com tantas vozes. É um momento bom para aqueles que podem dizer, como Paulo em 2 Coríntios 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido, trazerem orientação da parte do Senhor. Aqueles que entregam a tocha devem desafiar seus sucessores a lembrarem-se do caminho que eles percorreram. Aqueles que foram antes de nós pavimentaram, trilharam um bom caminho e trouxeram muita coisa boa para nós. Aqueles que entregam a tocha devem desafiar seus sucessores a confiar nas verdades permanentes da fidelidade de Deus. Como enfatizou o pastor Sidney, como enfatizou o pastor Ailton, o conteúdo ele não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nesse tempo do chat GPT, nesse tempo da inteligência artificial, que tenta muitas vezes até assenhorar-se a tomar o lugar de Deus, como nós vamos agir? O que a nossa geração tem a falar sobre inteligência artificial? Quais são as ponderações teológicas sobre a inteligência artificial? A inteligência artificial tenta estar em todo lugar ao mesmo tempo. Onipresença. Qualquer um de nós entra no celular agora e tem uma inteligência artificial em ação. A inteligência artificial, ela tenta ter todo o saber. O Google tem um projeto de tentar fazer uma super inteligência artificial com todo o conhecimento que é no mundo até 2040. Para isso tem escaneado estantes de bibliotecas inteiras na parte da noite. Tiram um livro de noite, colocam de madrugada e colocam ele pela manhã. Onisciência, todo o conhecimento. E a tentativa de a cada momento mais, não apenas guiar os nossos passos, saber os nossos passos, mas nos conduzir por meio dos seus algoritmos para onde quer que se chegue, para onde quer que ela deseje. Onipotência. Quais são as perspectivas teológicas acerca da inteligência artificial? Quais são os pensadores que têm refletido um pouco sobre isso? É desafio para nós que estamos aqui hoje. É desafio nesse tempo que nós estamos, por quê? Como mencionou o pastor Sidney, a nossa moçada, os nossos adolescentes, estão já consultando, caminhando com tudo isso dia a dia.
E muitas decisões vão ser baseadas em estatísticas algorítmicas de inteligência artificial. E o que nós estamos preparados para conversar, para pensar e para fazer nesse sentido? Podemos lembrar, por exemplo, da história de Helen Keller, interessantíssima, que foi tutoriada por Annie Sullivan. Eu menciono a história de Helen Keller e caminho já para a nossa finalização, para a nossa conclusão. Helen Keller, ela nasceu sadia, como uma criança comum, mas aos 1 ano e 6 meses ela teve uma doença que atualmente classificariam como meningite, de acordo com alguns intérpretes. Ela nasceu cega, ela ficou surda, e por causa da surdez, teve também a mudez. Cega, surda e muda, com 1 ano e meio de vida. Que desafio, que desafio. Todo dia temos que agradecer a Deus pelos sentidos, pela sua provisão, pela vida. Que desafio. Helen Keller não desesperou da vida, não desistiu. Foi criada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seus pais, muito zelosos e com possibilidades, contrataram Annie Sullivan. Annie Sullivan tinha 20 anos de idade quando foi contratada para cuidar de Helen Keller. Annie Sullivan tentou o seguinte método. Ela pegava as mãozinhas de Helen Keller e ela colocava as mãos de Helen Keller no objeto. Aqui está a boneca, porque é a primeira palavra que ela aprendeu. Então pegou as mãozinhas de Helen Keller e tentava colocar sobre a boneca e fazia as letras. Boneca. Helen Keller não entendia que a palavra, que as letras correspondiam àquele objeto. Jogou a boneca longe, brigava. 1º ano, 2º ano. E a Annie Sullivan estava extremamente exausta. Tentando ensinar e não havia progresso. 7 anos de vida, 8 anos de vida, 9 anos de vida. E de repente Annie Sullivan sai com Helen Keller para um jardim, vai para um chafariz e Helen Keller se molha naquela água. Annie Sullivan deixa ela molhar a água e ela toca na água. Annie Sullivan faz água, as duas americanas, fazem língua inglesa. Por graça de Deus e misericórdia, há uma luz, há um insight. Annie Sullivan consegue mostrar para Helen Keller aquela situação. Helen Keller entende. Isso aqui é água, A-G-U-A. No caso da língua inglesa, o correlato, water. E ela pegando, e ela entendeu. Quando ela entendeu, ela correu, sorriu de alegria. E ela pediu a Annie Sullivan para ensinar. Mais uma palavra, mais outra palavra, mais outra palavra. No primeiro dia, Helen Keller aprendeu 37 palavras novas. E a partir daí, Helen Keller foi se desenvolvendo, fez o seu bacharel, fez o seu mestrado, fez o seu doutorado. Helen Keller tornou-se pedagoga, tornou-se professora, tornou-se escritora, tornou-se poetisa, conheceu os maiores políticos da sua época. E Helen Keller e Annie Sullivan fecharam uma parceria que tornou-se emblemática e paradigmática na história da pedagogia contemporânea. Tudo isso porque Annie Sullivan, de 20 anos, não desistiu de colocar uma marca. Isso é ensinar. Ensignare, assinar dentro, colocar uma marca na vida de Helen Keller. Helen Keller precisava de Annie Sullivan, e Annie Sullivan pôde ajudar Helen Keller, e elas trabalharam numa parceria muito grande. Eu não sei se eram cristãs ou não consegui encontrar esses relatos na história. Mas se Annie Sullivan e Helen Keller puderam fechar uma parceria que gerou frutos para tantas pessoas e modificou as suas vidas, que tal nós fecharmos a nossa parceria de convergência em Cristo? E mais novos ajudarem mais antigos ajudarem mais novos, e nós caminharmos juntos formando um bom tesouro que vai impactar essa geração que está tanto precisando conhecer um pouco mais desse caminho tão bondoso, tão glorioso que o nosso Deus traçou para cada um de nós. Eu concluo com a lembrança de Clara a Francisco da Úmbria, conhecido por alguns de Francisco de Assis. Francisco de Assis fez os seus votos de pobreza e mendicância, e ele entregou tudo para os pobres, mas ele andava deprimido, angustiado em determinado momento, e foi para perto de uma colega sua, chamada Clara, e falou: Clara, eu estou angustiado, eu estou deprimido, eu já dei tudo que eu podia para os pobres, eu não me realizo, não consigo esse processo de realização no meu coração e na minha vida. E Clara disse para ele: perfeitamente, você entregou tudo, mas você ainda não é pobre. Tudo foi dado aos outros, mas o orgulho do seu nome, da fama, da sua obra, Francisco, você não deu. Você precisa se despojar disso, Francisco. E a partir dali, Francisco teve uma nova perspectiva de vida e da obra que ele desenvolvia.
Irmãos, Aiden Wilson Tozer nos lembra: um homem não deu nada enquanto não der tudo. Nós, cada um de nós, está tentando dar o nosso tudo, tentando dar o nosso melhor para Deus. Mas me parece, quando o pastor Bruno Festas me convidou para essa conferência, para esse retiro, para esse encontro, que Deus está querendo nos falar que há um momento chave na história dessa geração de 2023 que nós estamos plantados, e que Deus está querendo costurar em nós um elo de irmandade, convergência, amor tal, que nós, nesse encontro de gerações, possamos consolidar uma unidade tão forte, e um elo tão forte de ajuda mútua, entendendo que aqueles que estão lá fora, a nova geração precisa de nós, a ponto de nós compartilharmos tudo o que pudermos de nossos tesouros com cada um que está aqui. E dessa maneira, construindo esse tesouro, poder mostrar a essa geração que as verdadeiras riquezas não estão na tela de um celular por meio de um novo influencer, que as verdadeiras riquezas elas não se encontram na tela de uma televisão ouvindo um novo paparazzi epocal, que as riquezas desse tempo e do ano de 2023 não se encontram necessariamente numa caminhada com amigos de início de caminhada e que possam levá-la e apresentá-la para um caminho que nada tem a ver com o de Deus, mas que a verdadeira riqueza está no caminho que já foi construído, encontrado e pavimentado por aqueles que foram antes de nós e compartilharam essas riquezas conosco, e que juntos podemos mostrar a essa geração que a melhor riqueza ainda é Cristo, que a melhor proposta ainda é Cristo, e que, como Paulo diz em Colossenses 2:3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso, nesse retiro, enriqueça-se, invista tempo, converse com pastores aqui que têm experiência. Você que é um pastor já experiente, converse com pastores mais novos, perguntando que temáticas, que caminhos podem ser abordados, quais são as necessidades dessa geração. Conversemos uns com os outros, larguemos as telas e agarremos nas vidas, deixemos os celulares de lado e venhamos a dar mais abraços, mais beijos, mais junturas uns dos outros, venhamos a fortificar e consolidar mais relacionamentos e estabeleçamos amizades aqui, que vão ser um verdadeiro processo de tutoria prático-pastoral, para que essa geração que vem seja consolidada, forjada e preparada para os dias que Deus colocou adiante de nós. E fazendo assim, certamente Deus nos abençoará nessa convergência em Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.